Olá, bem-vindo ao Condominicando, o seu podcast que fala tudo sobre condomínios. O assunto de hoje é bem polêmico e muito interessante, inclusive desafiador para muitas síndicas do Brasil inteiro, especialmente em São Paulo. A questão é a multa que o condomínio pode pagar se substituir um trabalhador pela portaria virtual. Conosco hoje o Paulo Ferrari, do Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios de São Paulo, e a nossa co-host aqui, a síndica 5 estrelas, Gláucia La Regina. Gláucia La Regina. Bem-vindo, Paulinho, bem-vinda, Gláucia. Vamos começar aqui o nosso Condominicando. Paulinho, me fala um pouquinho sobre a sua gestão, que inclusive é uma gestão aí que já vem com vários anos aí sucessivos de muita satisfação e está sendo coroada, né? Porque ficar tanto tempo assim já... E é um legado também, né? O seu pai já foi presidente, agora você como presidente é mais do que uma missão, né? Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui presente, né? A gente faz um trabalho aí tentando valorizar o nosso trabalhador, né? Eu gosto sempre de salientar o seguinte: eu tenho uma história nos condomínios, né? Meu avô foi zelador, meu pai foi zelador, eu fui ascensorista, auxiliar de zelador, virei zelador, aí vim para o sindicato, então eu conheço quase tudo dessa área, né? Eu sei dos problemas, eu sei o que essa categoria almeja, e por isso que a gente tenta fazer um trabalho para representá-los cada vez melhor. Gláucia, então hoje aqui é quem entende, né? Não é só quem está sentado ali para tomar decisão, não. É quem vive de fato as dores, os problemas e o progresso também desses trabalhadores, que aliás sem eles, né? A gente não seria nada, né, Gláucia? A gente tem que sempre trabalhar em equipe, porque um condomínio não adianta só ter um síndico bom e atuante. Tem que ter uma equipe boa e atuante, né? Um zelador, uma equipe de manutenção, os porteiros, né? Então não interessa qual é o regime que se estabeleça, ou portaria remota ou portaria presencial, tem que ser uma equipe. Por falar em portaria, gente, automação, esse negócio de automação substituindo o ser humano, o trabalho do ser humano. Como é que é isso, hein? Esse tema é bem polêmico e em São Paulo, então, é mais polêmico ainda, porque foi daqui que teve uma decisão que o porteiro foi indenizado por ter sido substituído, o porteiro mais 2 funcionários, por conta da instalação da portaria virtual. Paulinho, inclusive, essa foi uma conquista da categoria, né? Na convenção. Isso. Explica um pouquinho sobre isso. Como é que vocês chegaram a isso? Porque é uma questão Posso fazer difícil. Uma parte antes? Pode, claro. Aqui o bate-papo é assim mesmo. Eu acho que a gente tem que diferenciar, né? Existe uma portaria remota que o porteiro, ele está trabalhando na sede de uma empresa. Ele não está dentro da guarita. Uhum. Então, a função de porteiro existe, só que ele não está presencialmente no prédio. Ele está na sede da empresa que é contratada e dali ele tem a mesma função que ele teria na portaria. Né? Bom, vamos ver o que o sindicato, vou falar que nem meu defende. Vou falar que nem meu neto fala. Tecnicamente, não. Enfim. Tecnicamente, não. Em tese, né, ele vai controlar o acesso das pessoas. Né, mas é aí que a tecnologia entra. Sim, aí a tecnologia vai ajudar. Eu acho particularmente que tudo tem suas vantagens e desvantagens. Mas eu acredito que uma vantagem da portaria remota é a seguinte: é mais seguro para o porteiro. Porque o porteiro que está na guarita, se a guarita não for blindada, o risco dele ser rendido é grande. Eu, inclusive, acho que o sindicato deveria fazer um trabalho para que todas as guaritas fossem blindadas. Que eu acho essencial a proteção do porteiro, porque ele é o primeiro que está ali, ele é o primeiro que vai ser rendido. Bom, mas aí a gente vai falar sobre... Ótimo! A Gláucia falou sobre ponto de vista como síndica, né? Sim, sim. Agora eu quero saber o ponto de vista do presidente da categoria, mas o presidente nem falou ainda. Não, mas existe um outro tipo de portaria que é a seguinte: o porteiro é retirado e não tem ninguém. Nem na guarita e nem na empresa.
Esse é outro tipo de portaria. Essa portaria eu acho bem complicada. Por quê? Então, se vai ter uma entrega para a dona Mariazinha do apartamento 27, por exemplo, né? A pessoa toca lá e não tem ninguém para atender. É a dona Mariazinha que atende. Aí eu acho bem complicado, bem difícil, quando não tem essa portaria. Nem que seja presencial, nem que seja a remota. Essa que o pessoal chama de virtual, porque não tem portaria. Ah, então vamos lá, ô Paulo. Faz a distinção, então, para nós. Com todo respeito, hein? Por favor, eu quero... Enfim. Eu nenhuma das duas presta. Não. Qualquer uma das duas, eu acho assim, a tecnologia, ela está aí, ela existe, não vai ter como você substituir. Mas existem algumas coisas em alguns locais que não tem como você ter. Por exemplo, a senhora citou aqui para gente que a portaria, a empresa está na Lapa e o condomínio é no Bom Retiro. Ele vai administrar essa portaria lá do Bom Retiro, lá da Lapa. Quem está entrando, como que está entrando, vamos simplificar. Pega um fogo lá, até ele se conscientizar de como que ele vai abrir a porta para socorrer alguém. Mas tem que ter empregado presencial também. Mas o que você tira, o que isso você apartamento, um empregado, isso estou falando porque são fatos concretos. Um empregado para socorrer 42 moradores, não vai adiantar. Só sabe disso. Nós tivemos um caso na Moca de incêndio. O porteiro não sabia se pegava a senhora na cadeira de roda, se abria a porta para o bombeiro ou se pegava o hidrante. Por quê? Porque a portaria estava em outro local, filmando, até chamar o socorro. Então, nessas coisas que a gente acha que a portaria, qualquer uma das duas, ela não é um conforto para o condômino. Se você for pensar numa economia, é uma falsa economia. Porque você corre muito mais risco do que você tem benefício. Ah, mas o bandido, ele vai estar de frente com o porteiro. Mas se ele for treinado, ele sabe como agir. Se o condomínio der condições para ele se qualificar, os moradores cumprirem a regra, não tem problema. O problema é que não se cumpre as regras. Se o trabalhador quer se qualificar, ele tem que ir no horário de descanso dele. Né? Ele sai do curso, do serviço 5 horas, né? 6 horas, aí que ele vai para o sindicato para se qualificar. Por que não deixa 1h30 ele lá se qualificar? Que nós vamos dar as dicas de como agir no incêndio, agir num furto. Eu costumo falar assim, que o ladrão, quando eu estiver falando demais, vocês falam, tá? Fica à vontade. Que o ladrão não passa na rua e fala assim, pô, isso aí que prédio legal, vamos assaltar. Não, ele estudou aquilo 2, 3, 5, 6, 8 meses. Então, não adianta você não ter um funcionário qualificado, porque ele não vai ter como reagir. Ele pode ser assaltado no metrô, no trem, no ônibus, na rua, qualquer lugar, no bar, né? Agora, no condomínio, eu acho que inibe a presença de um porteiro, de um zelador, de um faxineiro. Nós temos estatísticas da Polícia Militar, isso não é o Paulo Ferrari, é a Polícia Militar, de 10 assaltos, 8 são em portarias virtuais. De 10 assaltos, 8 são em portarias virtuais. Ô Paulo, mas a gente vê muitas vezes também que o porteiro é igual, você colocou muito bem, o não treinado. Sim. Mas a gente é humano. Às vezes a gente dá entra alguém, passa batido. Isso é um risco que qualquer um de nós, não precisa ser só porteiro. Não, claro que não. Olha, existe algumas... Porque quando acontece um roubo, a primeira coisa que eu faço é mandar nossa equipe de rua no condomínio. Eles vão lá ver se o zelador está precisando de alguma coisa, se o porteiro está precisando, se aconteceu alguma coisa com eles. Nesse relato, a gente levanta quais são as causas do assalto. Normalmente é o condômino que não cumpriu regras. Você vai pegar a sogra do morador. Mas por que você está pegando documento da minha sogra? Onde já se viu isso? Que falta de respeito. Isso a gente escuta muito. E a outra coisa que é um câncer também, na minha opinião, desculpe quem... É o terceirizado, que ele não tem compromisso com o morador. Ele está lá para receber o salário dele e ir embora. Não é aquele empregado contratado que conhece seu filho desde quando nasceu, conhece sua esposa, seu marido. É um vínculo, né? Não é só a questão de prestar um serviço. Faz parte daquela... Da família, Isso. não é?
E assim, eu costumo falar que porteiro sabe da vida de todo mundo, né? Isso é um Mas por quê? Porque ele tem aquele convívio do dia a dia. No terceirizado você não vai ter isso. Na portaria você vai conversar com a câmera. Ô, câmera, bom dia, o Palmeiras ganhou ontem, que legal, foi bacana, hein? Mas inclusive, essa questão aí do porteiro saber das informações dos moradores é que deixaria esse profissional, o porteiro, numa situação vulnerável. Por quê? Porque ele sabe o carro e talvez numa conversa fora dali, ele passa a dica para uma pessoa sem perceber que está passando. Essa é a primeira coisa que a gente faz no nosso curso de qualificação, a descrição. Ele tem que entender que o cargo dele é um cargo de confiança. Ele está lá para representar aquelas famílias. Ele está lá para defender aquelas famílias. Claro que não vai pular na frente de uma bala, né? Que nem a polícia faz isso, mas que se cubra de coisas que ele possa defender aquela moradia. Paulo, isso eu acho super importante, o que você está falando agora. Qualificação. Né? Eles têm que ter qualificação constante, treinamento constante. Eu costumo treinar todo ano. Por quê? Porque as táticas dos ladrões mudam. Mudam. Eles vão aperfeiçoando as técnicas. Eles são muito... Não falo que são espertos porque são burros, senão eles não eram Sim, ladrão, sim. mas eles têm umas técnicas muito rápidas, muito... É super importante que eles estejam constantemente Deixa eu... recebendo novas informações e sendo treinados. E agora eu vou voltar um pouquinho. Não, deixa eu só fazer uma parte que eu acho que é importantíssima a gente falar. Então, o que a gente constatou? Quando tem um assalto, existem várias engrenagens que falharam. Várias. É o morador, é a parte de segurança, é o trabalhador, alguém falhou. Então, o que o sindicato fez? Nós criamos um curso de segurança, mas não é essa segurança que você está acostumado a ver aí. Nós englobamos o condomínio no total. Então, a gente começa com o trabalhador, vamos mostrar para eles as formas de segurança, depois nós fazemos com os gestores, tá? Com o síndico, com o zelador, depois fazemos com os moradores. Isso é importantíssimo. Que, aliás, está na hora dos moradores começarem a assumir a responsabilidade também. Aí, o que acontece? Aí os moradores não aparecem. Eu já fiz isso várias vezes e os moradores não aparecem nos cursos. Depois que você terminou esse módulo, dos moradores é um dia, 3, 4 horas. Depois que você terminou isso, o que a gente faz? Nós damos um certificado que aquele condomínio está apto à segurança. Ah, mas o que interessa? Porque na hora de se fazer uma apólice de seguro, Sim. o seguro vai ver. A hora que você vender sua sala lá, o cara vai falar, pô, aqui está qualificado, aqui eu posso investir porque eu não vou ter problema. Claro, sujeito tá, mas é mais difícil, né? Desculpa interromper, que eu acho importantíssimo, porque engloba a engrenagem toda do condomínio. Não é só o porteiro, ou não é só o síndico, ou não é só o morador, são todos. Existem regras que você cria lá. Se tiver fora daquele padrão, sabe que está acontecendo alguma coisa sem ninguém falar nada. Então, acho que são coisas importantíssimas. E a gente, graças a Deus, conseguiu criar. E estamos batalhando com a ajuda de vocês, se puder divulgar. Eu acho essa programação excelente que você está falando. Eu vou voltar um pouquinho quando você falou da questão do incêndio, né? Se você tem uma portaria remota ou uma portaria presencial, você não tem só um porteiro trabalhando. Você também tem um zelador e você também tem um faxineiro ou encarregado de serviços gerais. Você também tem isso no prédio. E você tem a formação de brigada de incêndio, que é obrigatória. Então, todo mundo tem que saber como usa o extintor. É obrigatório a partir de um certo número, né? Não, é obrigatório. 10 funcionários, 10 ou 15, né? E quando não tem funcionário? Você não tem AVCB. Se você não tem brigada de incêndio, você não tem AVCB. Só me falha agora se é 10 ou 15, menos não precisa. Porque nem todos os condomínios precisam. Não são os todos, que não têm funcionários, os que têm unidade, X unidades. Então, mas acontece que, se não me engano, é a partir de 4 pavimentos. Você é obrigado a ter. Senão, o bombeiro não te dá o AVCB. Isso depende muito do estado, né? Mas também 4 Varia, funcionários, né? 4 blocos, você precisaria de, no mínimo 10 funcionários aqui, no mínimo. Então é o que a gente está falando, de 10 a 15, eu acho. Mas mesmo assim, você tem as pessoas, não só os funcionários têm que fazer o curso de brigada de incêndio, os moradores também. E eu costumo orientar que as pessoas que trabalham nas unidades, nos apartamentos, também façam. Por quê? Porque muitas vezes ela que está lá na cozinha. Boa, que eu ia até te falar isso, que o morador mesmo, ele nem sempre fica em casa o tempo todo. Muitas vezes as pessoas saem para trabalhar e a pessoa que está lá na residência vai fazer a refeição e tem um problema ali, ela não sabe como fazer.
E essas pessoas adoram fazer os cursos. Adoram fazer os Mas eu acho cursos. que é muito importante. Porque elas aprendem, né? E elas levam não só para o trabalho delas, mas como para a casa delas. Sim, claro. E elas passam para as outras pessoas. É muito importante que todo mundo tenha essa formação. Então, se você tem um pessoal formado dentro do condomínio, É um apoio, né? você tem... eu tenho um condomínio que tem as funções divididas. Então, alguém Importante. desliga a chave geral, alguém vai no elevador, tem as funções já divididas. Mas isso Tem aí depende muito do síndico, né, Glaucia? Sim, então tem cada duas pessoas, porque se uma não estiver no prédio, a outra faz. Então, as funções estão divididas. Então, em Isso é caso de importante. incêndio, você não tem como deixar aquilo se propagar ou você evita o máximo possível. E a gente tem uma lista das pessoas que têm dificuldade de locomoção e tem as pessoas que estão encarregadas de retirar. Porque não é só o porteiro que tem que agir. Não é a responsabilidade comunidade, exclusiva dele. né? Exatamente, são Comunidade. todos que têm que agir em conjunto. Ô, Paulo, qual é a questão da entrada aí da portaria virtual? Saíram muitos trabalhadores perderam o emprego? Não perderam porque nós estamos atuando fortemente, mas a tendência, em outros locais, em outros estados, é uma demanda grande. Esse pessoal Mas dificilmente vai se qualificar em algum lugar. Mas, né? Paulo, esse pessoal não vai para a portaria remota? Portaria Não, remota? não. A portaria remota nada mais é que uma terceirizada disfarçada. Então, ele já vai ter seu grupo próprio, ele já vai ter seus trabalhadores próprios, a qualificação desse pessoal é outra, é diferente da nossa. Mas eu tenho dificilmente, visto- é raro. Eu tenho visto muita carência de profissionais qualificados para trabalhar na portaria remota, na portaria virtual. E muitos trabalhadores de condomínio que foram deslocados. Eles foram desligados ou saíram e passaram a trabalhar nas empresas Nas terceirizadas. nossas estatísticas, é 0,1%. Esse pessoal sai ou tenta voltar para o condomínio. Tanto é que nos obrigou a multa justamente por causa disso, por causa do desemprego. Porque esse pessoal não tinha mais qualificação, não tinha mais como se colocar em outro lugar. Foi por isso que uma das opções que a gente fez. Mas dificilmente ele fica na portaria remota. Dificilmente. É essa questão que eu queria te perguntar. Como é que vocês conseguiram? Explica um pouquinho essa cláusula da multa. Aqui em São Paulo, hoje vocês são No quantos? estado de No São estado de São Paulo, É, né? Vocês são até 10 salários mínimos isso. por cada Funcionário. funcionário que Isso. for substituído. Mas como assim? Vamos supor, se eu tenho um porteiro e quero colocar em questão de economia, porque o condomínio, ele não gera dinheiro. Ele é um rateio dos moradores. Tudo bem. E para a gente fechar a conta no final do mês, não que eu concorde, tá? Mas eu só estou colocando a realidade. Não, claro. Pra gente, a grande maioria opta pela portaria virtual, principalmente em função da segurança que eles que é alegada que é melhor É com a virtual, falsa segurança. e a questão do segurança e economia. Como é que é? Explica para mim essa cláusula. Ela é 23? Ai, de cabeça. eu Não, lembro tá. o nome Como é dela. que é essa cláusula que Não, vocês se têm? você vai pegar o seu condomínio e vai por uma portaria virtual, você vai indenizar os funcionários que estão sendo mandados embora. É pra Paraná. automático? É automático. Passou, vai fazer homologação, cumpre os 10 salários. Nós já tivemos casos aqui em São Paulo? Sim, claro. Hoje, teve um, né? Hoje, inclusive, teve um. Não vou citar por questão de tá respeito, né? Aham. Mas hoje mesmo teve um. Mas Não há sei. relutância por parte dos condomínios ou isso está sendo aceito tranquilamente? Não, eles Estão conscientes? estão conscientes, mas estão evitando, né? Se não fosse isso, já teria feito muito mais. Muito mais. Então, a gente está tentando realmente tentar brecar, né? Tentar manter o emprego do funcionário. Quantos hoje esse só afeta mais são os porteiros mesmo, né? Isso. E quantos porteiros nós tínhamos e temos atualmente? Ao total. É porque a gente considera o trabalhador em edifício condomínio. Eu não Entendi. faço faxineiro, porteiro. Nós Entendi. temos o total de trabalhadores, né? Então explica como é que Por funciona. exemplo, um condomínio que tenha 5 porteiros. 5 porteiros. Eles vão mandar os 5 embora e vão pôr a portaria remota. Sim, mas se mandar menos, se mandar... Vai pagando por empregado que for demitido.
C3 vai pagar de 2, vai pagar de 3. Quantos forem por empregado, por trabalhador. Não gosto de falar empregado, por trabalhador. Por trabalhador. É. E quais são os principais problemas que vocês encontram nesse tipo de negociação? Então, não há. Hoje, a gente já viu que há uma decisão judicial, inclusive, que eles são indenizados. Isso é uma indenização pela perda do emprego. Isso, mas isso não é uma ação judicial, tá? Isso é um acordo coletivo Sim, de trabalho exatamente entre trabalhador e sindicato patronal. Tá? É de acordo de ambas as partes. Sim, como né? é que foi ter conseguido isso? Porque não é fácil. É Aliás, negociação. outros estados também tentam e não É conseguem. negociação, né? Normalmente você vai abrir mão de alguma coisa para ceder em outra. Nós cedemos em alguma coisa para que a gente inserisse essa cláusula na nossa convenção. Nós tivemos a oportunidade de outros anos não achá-la tão necessária. Então eu nunca me dispus a usá-la, mas esse ano eu achei que o crescimento estava muito grande, eu achei por bem lutar por ela. É exatamente isso, por causa da realidade Sim. trazida com a questão da automação, né? Sim, porque a gente vê, porque normalmente essas empresas, dificilmente elas são de São Paulo, elas são do interior, são de Campinas, são de Jundiaí, são de Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, e eles tinham essa cláusula. Então, como não tem lá, eles começaram a vir para cá. Falei, opa, aqui não. Aqui não. Com isso e a gente conseguiu dar uma né? freada Sim, na questão das sim, demissões. Sim. Gláucia? Então, você falou aquele dado que de cada 10 assaltos, 8 sem portaria remota. Eu estou estranhando esse dado, sinceramente. Sabe Desculpa, por quê? quando eu falo portaria remota, é que você distingue, para mim, os dois são iguais, tá? Remota ou virtual, para mim é tudo a mesma coisa. Não, Tá, mas remota, quando eu conto, é os dois, tá? Não, remota você tem um porteiro trabalhando à distância e a virtual você não tem porteiro. Porque assim, eu sou tutora do programa de vizinhança solidária da rua onde eu moro. Que eu lutei muito contra, mas hoje eu estou revendo meus conceitos. E a gente tem contato com todos os tutores. Todas as vezes que alguém reporta que teve assalto no condomínio foi por falta do porteiro presencial. Então, todas as vezes. mas é isso que eu tô Não, porteiro dizendo. presencial, o porteiro que estava lá, não o porteiro que estava na remota. E eu já tive vários casos de tentativa de entrada em condomínios que tinham portaria remota e a pessoa não entrou. Então, assim, você está me dando uma estatística que não confere com a minha vivência, com a minha experiência da realidade que a gente tem. E eu estou te dando uma estatística Né? que a corporação da Polícia Militar que passou para gente. Não é o Paulo Ferrari que está inventando esse dado. Então, mas eu estou estranhando porque a gente tem contato com a PM. É só você pegar e acompanhar esses programas de jornalismo sensacionalistas aí. É só você pegar. Nós temos até lá um kit que nós montamos de todos que eles entram em portarias remotas ou virtuais, como você queira. Bom, Nós temos todos esses dados, entendeu? Eu vou entrar em contato pode com entrar, o inclusive- capitão lá do batalhão, Sim, do qual eu pode- faço parte, né, como principalmente programa, na área. perguntar. Pode perguntar, e principalmente na área dos Jardins, Moema e como chama lá? Vila Nova Conceição e Higienópolis. São os pontos mais fortes que os meliantes entram em portarias virtuais ou remotas. Que para mim é tudo É igual. tudo igual. É muito difícil, né? São situações delicadas. Sim, sim. Até porque existe também a subnotificação, né? Nem todas as informações chegam aos órgãos oficiais. Embora a nossa Rádio Peão trabalhe muito bem, né? Eu Quando também nós faço somos parte do Conseg e a gente tem essas informações também. Quando nós fomos montar esse curso, que eu disse que é um contexto geral, a base desse nosso curso é da Polícia Militar. Foi ela que nos instruiu, que nos ensinou de como daria, entendeu? Tanto é que é uma pessoa ligada que dá esse curso pra gente. Por isso que a gente fala com convicção, tá? Não é? Então, mas os cursos que eu faço também são de várias entidades, mas eu também costumo levar um coronel aposentado da Polícia Militar, levo no condomínio, ele estuda o condomínio e ele faz um curso específico Isso que é para importantíssimo. os trabalhadores do condomínio e para os moradores do É condomínio. importantíssimo. Ele sabe como é que o Exatamente. meliante vai agir. Exatamente. Eu acho que poderia fazer com nós, mas é bom. Eu acredito que nas duas, nada aí é 100% garantido. Não. Não, Tanto não. a questão presencial, nós estamos falando de fatores humanos,
que pode, tem aquela velha máxima que o porteiro dorme, o porteiro acaba, e isso aí, com todo respeito, nós somos humanos, até a gente acontece isso. E na virtual também, eu não acredito que seja tudo perfeitamente 100%. Eu acredito que isso depende muito mais das pessoas do que da portaria. Então, só que na remota, não na virtual, na remota, existem vários procedimentos. E tem um supervisor o tempo todo Sim, ali. tem. Eu inclusive tive o prazer que eu fiquei até admirada. Eu visitei, acho que foi a ATEM de portaria, e assim, na hora que eu vi aquela quantidade de gente trabalhando, aí eu falei, gente, mas de onde sai esse povo todo? Que a gente não vê. E aí dá aquela sensação de que, peraí, então, na verdade, não existe essa demandada, esse tanto de demissões como a gente vê. Só que quem está no meio, né, na prática, quem lida com esses trabalhadores, tem uma percepção melhor, né, assim, do que a gente. Não, dificilmente eles vão para... Posso E contar por na que mão. que não vão? Acho que pela falta de qualificação, acho que pela falta de uma oportunidade. Porque, assim, quando você constrói um prédio, né, teu pedreiro, tal, normalmente esse pedreiro já fica no condomínio. Aí já passa para zelador, para porteiro, tal. Ele não tem uma qualificação adequada para competir com uma pessoa, porque uma pessoa para trabalhar numa portaria dessa, ela deve ter pelo menos o primeiro grau completo, né? Nosso pessoal não tem. Certo. Dificilmente você vai encontrar alguém. Então, a não ser no cargo de zelador, um gerente de condomínio, aí que isso é um outro padrão, né? Um síndico profissional, né? Que já são Sabendo que a portaria virtual, a tecnologia está aí, a questão de tempo não tem como brigar com ela. Não. O sindicato também, ele trabalha a qualificação desses porteiros? Não, porque não é uma categoria que nós representamos, né? Aí já é uma outra categoria, já não pertence mais ao nosso sindicato. Mas deveria, porque é porteiro do mesmo jeito. Mas o problema é que a qualificação do Ministério do Trabalho, esqueci o termo agora, não dá representação para gente. Nossa representação, se ele for efetivado pelo condomínio e presencial. Se ele for terceirizado, já não é nosso também. Se ele for porteiro terceirizado, não pertence aos sindifícios. Sim, mas a ideia que eu estou falando é Entendeu? a questão do trabalhador que é afiliado ao sindicato. Tá, então, mas se ele começar a ser da portaria virtual ou remota, ele não pertence mais à nossa categoria. Sim. Ele sai da nossa... que não é Sim. o KINAI, tem outro termo agora, me fugiu. Mas olha só. Mas não é o correto, né? Porque ele continua sendo porteiro. Mas A aí já função é a outra mesma. categoria. Sim, mas já é A função, já é uma outra categoria. Sim, mas a questão é o seguinte: se já tem tantos cursos de qualificação do porteiro, um deles aí a gente esbarra na questão da instrução, né? Não seria o caso do sindicato também promover essa alfabetização para que ele tenha o segundo grau? Nós estamos fazendo, nós já temos lá curso de alfabetização. E depois ele termina o primeiro grau. Eu faço muita confusão com o primeiro grau, porque meu tempo era primário e ginásio, né? Agora é primeiro grau, é fundamental. Ensino médio. Aí ele vai no estado, presta o exame e se forma. Tem o EJA, tem isso. vários. Aí nós damos também a informática para que ele possa se adaptar na portaria, que isso também é uma realidade, né? Porque, e é o que a gente tenta fazer. Porque não adianta a gente brigar também, né? Não. Então a questão também é Eu qualificar. tenho que qualificar. Isso. Dificilmente você vai numa portaria por aqui hoje que não tenha um computador, uma máquina para você tirar foto. Se eu não treinar ele, nem essa aqui ele vai conseguir ficar mais. Então a gente dá. Então o sindicato ele se preocupa em preservar a questão do profissional, do trabalhador e também qualificá-lo. Sim, claro. Não é deixar só naquele estado para continuar aqui. Nós temos cursos lá de formação profissional para zelador, para porteiro, para gerente de condomínio, de segurança, informática. Estamos começando a alfabetização e temos... Qual é outro gerente de condomínio, né? Gerente de condomínio. E esse curso quem pode fazer? Todos os integrantes da categoria, se são associados a um preço diferenciado, se não são, é uma taxinha um pouco mais, mas é nada que seja abusivo, né? São pessoas extremamente qualificadas que entendem do coisa, são advogados, são gerentes de condomínio, são RHs, que dão uma gestão geral para o pessoal. E nós damos também uma coisa que é importantíssima, que você tocou no assunto e a gente não levou para frente, a CIPA. Isso também é obrigatório no condomínio. Nós fazemos formação de CIPA também lá dentro nos sindifícios. Isso é interessantíssimo, né? Agora, uma questão também que o trabalhador, ele
ele tem... É igual a gente, que é dona de casa, a gente tem que ser... É mãe, mulher, dona de casa, termina o serviço, vai fazer, engrena outro. Os profissionais, os trabalhadores, eles não teriam nenhum tempo, digamos assim, né? Você até colocou a questão de quando eles estão que se qualificar, geralmente a carga horária do porteiro, ela é meio pesada, né? Das 2 às 10, das 10 às 2, né? E que horas? Que tempo que ele vai encontrar para se qualificar? É o que eu digo, né? Eu acho que, assim, ele está se qualificando, claro que é para o currículo pessoal dele, mas ele está tentando dar uma qualidade de vida melhor para os moradores. Tem que ser dentro do horário de trabalho dele. Exatamente, mas isso é quase impossível, mas seria o ideal, né? Não, o folguista assume, Sim. ou o zelador assume, Sim. mas tem que ser dentro do horário de trabalho dele. Se você tiver, por exemplo, isso aqui é até um convite seu, tá? Se você tiver um condomínio seu com 10, 12, 15 funcionários e quiser qualificar, nós vamos lá qualificar no seu condomínio também. Não precisa nem vir aqui, né? A gente monta a nossa equipe, eles vão lá, dão treinamento, dão certificado no seu próprio condomínio. Como é que eles fazem isso? Ó, hoje tem a questão também da taxa, né? Que você não é obrigado a fazer adesão. Mas quem não é filiado ao sindicato, vocês cobram um valor mais baixo? Como é que funciona isso? O associado ele só paga a apostila, que é coisa de cabeça, eu não lembro, mas é bem pouquinho. E quem não é associado paga uma taxa, mas não é nada de... Uma coisa para manter mesmo o instrutor, para levar ele até o local e trazer... Não é nada assim astronômico. Então nem precisa se deslocar, porque, aliás, inclusive a questão de uma subsede do sindicato foi justamente para facilitar o acesso dos trabalhadores, né? E nesse caso também há essa possibilidade do sindicato ir ao condomínio, Com certeza. independente do tamanho, do porte do condomínio? Nós normalmente pedimos para que seja acima de 10 funcionários para poder locomover todo mundo, né? Então, esses prédios autogestões, eles normalmente dão um salão para a gente vai lá, faz um café da manhã com os funcionários, tudo por nossa conta. E a gente dá uma palestra, depois vai lá o bombeiro ensinar o incêndio, depois vai relações interpessoais, depois vai uma pessoa de RH mostrar um pouco como funciona o dia a dia do condomínio, e a gente dá o certificado. O curso desse é 10 dias. 10 dias. Qual é o maior obstáculo que vocês encontram para promover esses cursos nos condomínios, ou não tem obstáculo? Não, é que normalmente ninguém, que nem a senhora falou, eles não se interessam de qualificar, né? Só depois que deu problema que eles vão atrás. Mas quando procuram, a gente vai, mas é muito raro alguém falar, olha, vem aqui, vamos lá, vamos fazer um curso em parceria, vamos fazer não sei o quê e tal. Então a gente pega mesmo o trabalhador que ele tem interesse, ele vai até a sede do sindicato e ele mesmo se inscreve e faz. É o que mais a gente tem. E assim, eu tenho um problema muito sério, que nossa sede é no centro da cidade. Na Rua 7 de Abril, 34, estão todas convidadas a participar. Vocês também, viu? Turma aí de trás. Dos bastidores. Mas aqui. eu quero dizer o seguinte, nosso centro hoje está abandonado. Eu tive que, infelizmente, fechar o sindicato às 5 horas, que depois das 6 lá virou uma terra de ninguém. Então, a turma da noite nós não podemos mais fazer. Então, você tem que fazer de manhã ou de tarde. Então, nós estamos lá à disposição para quem quiser fazer nosso curso. Quem tiver que vá até o condomínio, é só entrar em contato 3123-3211. 3123-3211. E tem também o site do sindicato, né? Isso. Que lá tem muitas informações. Instagram, bem Facebook, atuante, nós né? estamos... É outra coisa que não tem como fugir, né? Sempre lutei contra, mas... A tecnologia não sendo tem aliada, como, né? Não tem como, né? Certo. Agora, e para os condomínios que não possuem esses funcionários, 10 funcionários? Que nós estamos falando de condomínio, tem condomínio de casa que não tem tantos funcionários. Existe a possibilidade deles... O problema é que se você for fazer um curso para 2, 3 pessoas, não tem o mesmo sentido, porque eles interagem muito um com o outro na sala de aula. Tem muita coisa dinâmica, né? E se fosse Trabalho por de região? grupo. Também pode ser, mas é difícil de se aglutinar, né? Eles são muito individualistas, né? Dificilmente se encontra assim um grupo... Olha, mas a gente que é síndico, inclusive para os síndicos orgânicos, né? Os síndicos moradores, isso é uma questão que precisa ser moldada. Eu acho. Porque nós, síndicos profissionais, nós temos cursos, inclusive, Glaucia estava até vai ter, né? Tem sempre esses encontros que vocês fazem, qualificação contínua. E os síndicos orgânicos, que estão cada vez menos, né?
é necessário aí fazer uma movimentação para não ficar aí no passado. Se tem condomínio pequeno, que geralmente síndico orgânico é de condomínio menor, que não tem grande complexidade. Então, que se unam, que façam aí e também promovam. Eu tenho 1, 2, 3 funcionários. Gente, nós estamos falando de patrimônio, de pessoas, de vidas, de valorização. E que isso, o condomínio hoje já não é mais como antigamente. Não pode mais ter o mesmo olhar. Se você é síndico orgânica, tem poucos funcionários, então que se mobilizem e façam aí, se unam outras síndicas orgânicas e promovam, procura o sindicato. O que não dá hoje é para você parar no tempo e achar que está cuidando da cozinha da sua casa. Não dá mais. Isso já era, né, Gláucia? Há muito tempo atrás. Agora, eu vejo assim, o síndico morador, ele tem boa vontade. Ele se empenha em fazer o melhor, mas ele não tem o conhecimento, ele não tem o respaldo. Eu assumi um condomínio que o funcionário não tinha EPI. Agora nenhum. Não tinha um EPI. Bom, mas como assim? Agora eu vou te falar, falta de conhecimento. Uma questão falta de danada orientação. É que muitas vezes o próprio funcionário não usa EPI. Eu já cansei de parar o funcionário e falar assim, olha, não. Isso é direto. Ah, mas isso aqui não, mas espera aí. Então, o síndico tem que ficar atento e se informar e cobrar, vigiar, porque tendo algum problema, até o funcionário provar que não usou porque não quis. Tem que explicar. Por exemplo, desculpa te interromper. Ele vai recolher o lixo, ele está sem a luva correta. Né? Aí você fala assim, escuta, você não pode recolher. Ah, não tem problema. Tem. Vai que de repente alguém, né? Porque esqueceu, porque, enfim, não prestou atenção. Colocou jogou um autocortante lá. Exatamente. E você vai pegar isso, você vai cortar a sua mão. E aí, como é que explica isso? Mas você sabe o que que você vai dizer que você cortou a mão recolhendo lixo? Se você estava sem o equipamento? Eu acho que isso tem muito a ver com ainda aquela ideia de condomínio. Eu estou mexendo na minha casa. E da minha casa eu faço do meu jeito, de qualquer forma, e não corro risco. Esse pessoal que assessora a gente lá, eles vão muito em denúncias que o Ministério Público pede para a gente fiscalizar, eles vão ver a condição de vida do trabalhador, mas também tem muitos locais assim que não dão nenhuma condição. O banheiro é para homem e mulher tudo junto, né? Não tem essa divisão. Sabe? Bom, mas hoje em dia isso não é mais problema. Como assim? Eu também concordo com você. Mas existe essa, né? Mas olha, você tocou num ponto que eu não sei nem como é que vai ser recebido isso aí, mas eu gostaria até de levantar essa discussão pelo seguinte. Eu gostaria de dizer... Porque os maiores problemas que eu tenho, com todo respeito, por favor, são com os síndicos profissionais. Porque eles não reconhecem o sindicato. Eles acham que o sindicato está ali para arrecadar, está ali para fazer greve, ou está ali para fazer campanha política. Eles não reconhecem. E nós não temos essa filosofia, nós somos parceiros. Nós queremos que o nosso trabalhador tenha condição de trabalho, que o morador esteja satisfeito, que ele fique 10, 15, 20 anos. Só que a gente não tem esse acesso com o síndico profissional para a gente fazer parcerias. Porque teria muita coisa que o sindicato poderia fazer com o síndico profissional em parceria. Porque quem representa o síndico profissional hoje? Ninguém. Porque não tem. Se ele... Na verdade, síndico não é nem profissão. Não é profissão. Certo? Então, se você conseguisse, através do sindicato, reunir para a gente tirar projetos juntos, eu acho que seria uma maravilha para todo mundo. Só que eles não reconhecem o sindicato. Poxa, mas primeiro que isso é uma minoria. Não. Infelizmente, é uma maioria. Eu não sei por que esse preconceito. A maioria... na verdade, síndico profissional... Eu acho que é desconhecimento. Talvez desconhecimento. Exatamente. Exato. Porque se a gente tivesse a oportunidade de, através desse programa, a gente poder abrir um debate, a gente tem muitas ideias que poderiam... Todo mundo sair ganhando. Não estou dizendo financeiramente, não. Estou dizendo ganharmos em termos políticos. O interesse é comum. Exatamente. Porque o síndico, ele não está acima dos outros. Eu quero ser um parceiro do síndico. Só que o síndico profissional nos vê como inimigo. Nos vê como adversário. Então está na hora da gente corrigir isso aí. Exatamente. O maior... até o ano passado, chegava no mês de outubro, tem aquelas cartas de oposição para quem deseja contribuir ou não. Exato. A maioria, meu síndico mandou vir aqui. Meu síndico profissional, tal, não sei o quê. Tem casos de síndicos que alugou ônibus para os trabalhadores dele vir no sindicato.
Que isso? É verdade. Nós Sabia nós disso? até entramos, Não, também tô nós até surpresa. entramos com ação de, como chama? Ação antissindical. Ação antissindical. Então, eu queria ter a oportunidade de mostrar que a gente não está lá para tirar o serviço dele ou Não, até interferir. porque o síndico não é zelador, o síndico não é porteiro, o síndico não é... Ele o está lá para síndico tem- administrar. Exatamente. Vamos administrar junto. Sim, Vamos e administrar junto. ele não é empregado do condomínio, mas ele também não é o dono do condomínio. Tem que parar com isso. E talvez é falta de conhecimento mesmo. Eu acho que prefiro sim. muito Por mais. exemplo, eu fiz e faço, inclusive, alguns cursos juntos, e eu nunca vi isso. E se tem Muito. síndico agindo dessa forma, eu posso te garantir que eles não ouvem isso de nenhum curso, não. Nenhum não, curso de sim, não, isso capacitação. não, isso com certeza. Então, não, tá na não. hora dos síndicos começarem a calçar a sandalinha da humildade, porque a questão não é essa, não. Olha, eu tenho muito relacionamento muito bom com muitas administradoras, pelo convívio, por essa filosofia de não ter briga. E essa convivência eu queria ter com os síndicos profissionais. Nossa, Então, se você- vocês tiverem a oportunidade de Não, nos você pode ter ajudarmos, certeza. de fazermos um debate, escutarmos ideias, eu me proponho até quando for fazer a convenção coletiva, de escutar eles, qual é uma reivindicação que seria necessária, o que seria interessante, quais são as dúvidas para a gente selecionar. Eu faço, todo ano que eu fecho a convenção coletiva, eu chamo a maioria dos RHs e administradoras. Para quê? Para esclarecer as cláusulas, para eles não terem dúvida. Não seria obrigação minha. Sim. Eu teria que cumprir. Pois nós chamamos, damos um café, conversamos cláusula por cláusula, existiram todas as dúvidas, para que não tenha problema administrativo depois. Isso eu posso fazer com o síndico. Mas eles Seria precisam me muito ajudar. bom. Seria Eles muito precisam me bom, ajudar. mas eu acho que, Paulo. ô, Paulinho, eu acho o seguinte, a questão é porque essa categoria de síndico profissional, ela é relativamente nova. Muito recente. Ela está sendo construída agora. Então, tem muita gente aí nessa vibe de que abriu-se um campo de trabalho muito rico, né? Na falta de emprego que tem. E Condomínio, produtor, condomínio é uma mina de dinheiro, apesar de que é arrecadação. Mas ele movimenta a economia. Muita gente está vendo nesse aí uma oportunidade de profissão e de carreira. E por ser novo, recente, ainda estão criando alguns preconceitos. Mas está na Mas hora da sabe gente qual é o mudar. problema? O problema é o seguinte, existem cursinhos de final de semana. Ah, isso aí é. E A pessoa fez já um se acha. cursinho, 4 horas no sábado, 4 horas no domingo, Tá eu formado. sou síndico profissional. É. Gente, não é assim. Não é assim. Não é assim. Não é. São muitas vezes de 4 horas, né, para a gente conseguir ter uma formação e ter um curso sério. Um cursinho de final de semana, de 1 mês, de 2 meses, não forma Não, síndico não profissional. E eu estou aqui de frente para as duas advogadas. Também. Sim. Síndicas São- profissionais são- e advogados. São poucos que são advogados. Sim. São poucos. É exatamente o que você estava falando. Mas Eu saí lá, eu trabalhava na empresa tal, eu conheço bem de condomínio. Você é síndico profissional. gente, e eu sempre falo, Glaucio, aliás, o Condominicando, um dos objetivos dele é justamente contribuir para uma categoria que está começando agora, mas que ela seja formada, que ela seja profissional, que ela não comece errado, porque nós temos muitos cursos aí interessantes, acessíveis, o próprio sindicato também tem a formação, porque ser síndico hoje não é só uma coisa, a visão é múltipla. São vários profissionais. Então, a nossa responsabilidade com essa categoria que está sendo formada é muito grande. E aí, são todos. Para ser síndico, não basta sentar lá e achar que é como fazendo aí um paralelo. Não é o prefeito da cidade que pode chegar de qualquer jeito, É não. verdade. E o problema também, você tocou num assunto muito importante, porque ele está crescendo, está nascendo agora, mas ele está crescendo com várias ramificações, né? Uns montam para cá, outros montam para cá, outros montam com outra filosofia, outros montam para curso, outros montam para vender imagem de alguma coisa. Isso não é legal. O fim disso não é bom. Você vai banalizar, né, Glaucio? O fim Exatamente. disso não é legal. Bom, inclusive, lembrando aí a questão do síndico, do condomínio, a gente está trabalhando, nós temos pessoas trabalhando, é o mercado de trabalho aí que fatura muito, que emprega muito, e tem uma questão que está pegando também, que é a questão do assédio, né?
Isso é uma campanha que a gente está pegando Assédio forte. moral. Você fala assédio, você pensa no sexual, É. mas o que você está vendo de porteiro apanhar por aí? Que você está Pois é, vendo? que é E isso, síndico hein? também, viu? É, O que zelador, síndico tem apanhado zelador. E a gente tem um problema muito sério, assim, diminuiu bastante, mas assim, o zelador normalmente ele tem um filho, 2 filhos, mora no condomínio, Sim. né? Dificilmente esse filho do zelador pode frequentar as áreas comuns do prédio. Não pode. Você quer É uma impressionante discriminação maior que essa? isso. Não, eu acho uma covardia. Mas tudo bem, vai, a gente, né? Mas o assédio moral com o porteiro, quem é você para falar assim comigo? Ou pôr o dedo no nariz achando que pode tudo? Não é assim, né? Então nós estamos também muito firmes em cima disso, fizemos uma parceria muito boa com o Ministério Público. Mas vocês têm recebido muitas denúncias? Olha, tá aqui os meninos aqui, é no mínimo 20 por dia. Que Por isso? dia, por dia. Nós pegamos e mandamos para o Ministério Público para investigar. Né? E quais graças são a as Deus a gente tá maiores vendo. queixas antes de sair por É aí a falta de apanhando? respeito, é a falta de o entregador chega lá, acha que tem que bater no porteiro, já bate. É uma correspondência que não chegou, culpa é do zelador, é do porteiro. Essas coisas assim do dia a dia, né? E como é que seria essa campanha? Como é que vocês estão desenvolvendo? Nós queremos que denunciem para a gente tomar as atitudes necessárias, né? A gente manda uma carta, nós já tivemos casos de o morador pagar indenização, não é o que a gente quer o respeito. Já tivemos condenações, já tive eles pedirem desculpa pro trabalhador. São coisas assim que a gente quer que ele seja respeitado como qualquer trabalhador. E aí é interessante que não é só o síndico, né? Não. É o morador. E a Não, responsabilidade... eu nem digo muito do síndico, sinceramente, que o síndico normalmente defende o trabalhador. É o morador. Ou o visitante do morador, ou o filho do morador. Nós tivemos um caso em Santana que o filho do morador usava droga nas áreas comuns do prédio. Pois o zelador foi lá avisar o morador. Pois o zelador foi mandado embora por justa causa que jamais o filho dele usaria droga no condomínio. E tanto é que depois a gente provou, tá, não sei o que, ele voltou pro condomínio, mas... Aí já acabou, Mas aí, né? aí a dificuldade do pai aceitar aquela situação. Não, sim, enfim, mas... É uma questão tão complexa. Sim. É uma questão humana. Mas, enfim, Mas vai descontar nada justo no justifica. cara que foi... Não, nada a ver, não tem nada a ver. Mas você não conhece aquela coisa que o mensageiro da má notícia é morto. É verdade. Né? Mas Então, como é que os síndicos podem ajudar com essa campanha? Então, a campanha é de conscientização dos moradores, né? Se pudesse, numa assembleia lá, olha, vamos abrir assembleia aqui e tal. Gente, por favor, vamos respeitar nossos trabalhadores, são gente como a gente, estão aqui para te ajudar no seu dia a dia, no seu bem-estar, valorizando o seu patrimônio, né? Porque se cuidar bem, está valorizando o seu patrimônio. Então, dessa forma, acho que é uma forma... a mínima possível, agora né? é o seguinte, você fala uma questão interessante, que infelizmente muita gente só muda quando mexe no bolso. E eu sou contra isso, mas... Mas não tem outra saída. Ninguém usava cinto de segurança antes de multar, né? Pois é. Vê se alguém sai sem. Mas aí aí eu cabe acho ao que síndico dar advertência. Advertência e multa direto. Né? Nesses casos. Não tem jeito. O síndico ele vai conversar e vai esclarecer. Aconteceu? Mas precisa chegar ao conhecimento do síndico. E não chegar... Ótimo. Olha, tem como focar na câmera dele ali, ô Gabriel? Ali já é aí o cartaz, o folder aí da campanha. Manda pra gente depois. Vou mandar. Manda Os meninos. que a gente E coloca. depois eu vou mandar o do autismo também, que isso é uma coisa que eu perfeito. Ótimo, a gente tá quero aqui. trabalhar firme nisso, porque como o nosso pessoal é um pessoal humilde, eles nem sabem normalmente o que é o autismo, como funciona, quais são as consequências, o que pode acontecer. Então eu quero conscientizar e eu estou já em contato com a prefeitura para que quando constatar a gente tenha um lugar para levar essa criança, porque também não adianta a gente constatar e não fazer nada, né? Então, Mas como é que é esse trabalho, Paulo? É o morador autista? não, o filho do zelador, o filho do porteiro, o filho entendi. da nossa categoria. Claro, se tiver Entendi. qualquer um, a gente vai. Entendi. Isso é uma coisa que não tem fronteiras, não Sim. tem... Mas a gente quer conscientizar o nosso trabalhador. Tá. O nosso trabalhador, porque ele pode pensar, quem não conhece, vai falar, pô, esse moleque é mal educado, ou é vagabundo, ou não sei... Não. Vamos descobrir primeiro, né? E vamos tentar tratar. Isso é um assunto que eu estou, assim, Tem bem quantos envolvido. associados hoje? 42 mil. 42 mil.
E, lógico, hoje o autismo, ele representa quase... É difícil ter uma família que não tem o caso. A gente fala que é doença da moda. Não, mas já existia antigamente. Já Infelizmente, ninguém sabia. Dava um outro nome. Hoje não, hoje é uma realidade. É que também as mulheres começaram a engravidar mais tarde. Tem essa questão, Tem essa né? questão também. Verdade. Né? Verdade. Bom, tem uma questão também que às vezes muitos síndicos têm dúvida, é com relação ao vale-refeição. Esse vale-refeição, ele tem que ser, né, dado não só quando o trabalhador está de folga, ele também tem direito, é isso? Isso aí, nós tivemos um questionamento jurídico no Ministério Público. E nós fomos na audiência, nós tivemos que assinar um TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, dizendo que o vale-refeição era inclusive para os dias de folga, para as férias. Então, não é o Paulo... Quer dizer, o Paulo conseguiu porque provocou a situação. Certo. Mas isso é um TAC assinado com o Ministério Público. São questões aí que os síndicos, tanto orgânicos quanto os síndicos externos, chamados profissionais, têm que ficar atentos a essas mudanças, a essas conquistas, para que o condomínio não pague um preço muito alto. E né? nós estamos sendo assim, bem tranquilos em relação a isso, na parte de cobrança, porque é uma novidade. Também não posso obrigar que todo mundo saiba disso, né? Então a gente está esclarecendo, estamos mandando carta, estamos pondo nas redes sociais, a gente está o dia inteiro lá à disposição para esclarecer essas dúvidas, como você está dando essa oportunidade para a gente agora. E aproveito para te perguntar o que mais vocês precisam falar, o que é uma conquista e que nem todos os trabalhadores sabem, ou que os gestores também estão pecando porque entendem errado, ou por uma falta de saber mesmo, de informação. Nós pegamos a nossa convenção coletiva, como eu falei, nós sempre debatemos muito com as administradoras, com os RHs, com os síndicos profissionais que nos dão a oportunidade. Mas uma coisa que a gente tem que ainda cria um pouco de dúvida é sobre a nossa assistência médica que nós conseguimos lá. Odontológica? Não, só médico. Nosso é só médico. Se você chama BAPS. Ah, tá. Se você é um trabalhador da área de condomínio, você tem direito a um médico e para a esposa um ginecologista. Isso é pago pelo condomínio e você pode passar no sindicato ou nas sedes que a gente tem em Santana e Pinheiros. Então é só você marcar a consulta com 1 hora e pouco, você passa lá. O condomínio paga acho que 30 reais por empregado. E você pode passar quantas vezes quiser. Sabe como funciona isso? Eu faço convênio médico. Aí não, aí está isento. Aí está isento. Eu faço convênio médico para os. Ah, tá. Então, E aí são 30 reais, ele tem direito a um clínico geral e para a esposa um ginecologista. Se for trabalhadora, ela tem direito a um clínico. Eu acho que é muito bom para aquele condomínio que às vezes não tem condição financeira. Que é a maioria, né? Financeira de bancar um convênio, um plano de saúde para os trabalhadores, eu acho que essa é uma solução que ajuda. E a gente foi uma conquista. Ajuda bastante. E para o associado, nós temos todas as especialidades dentro do sindicato, né? Você é associado, sua família tem 18 anos, tem direito a clínico geral, ginecologia, pediatra, gastro, cardio, dermatologista, tem direito a exames laboratoriais. É que o plano de saúde também engloba internação, essas coisas. Aí é uma coisa bem cirurgia, mais ampla. né? Tanto então, é que isso está fora da convenção. A gente não, é um benefício melhor. Não, mas eu tenho que elogiar. Mas mesmo estando fora, eu acho que vale a pena a gente ter. Né? Porque vamos dizer que o funcionário precisa fazer uma cirurgia. Ele vai entrar no SUS, quantos meses ele vai ficar esperando para conseguir fazer aquela cirurgia e vai ficar sofrendo, às vezes ele não está bem. Então, eu acho que é uma questão humanitária, entendeu? Porque você proporciona um atendimento muito melhor para ele, ele fica muito mais satisfeito, né? Ele se sente valorizado, né, pelo condomínio. Que na verdade ele já faz parte da nossa comunidade, da comunidade. Exatamente. Né? Ele está ali vivendo, está convivendo, é uma extensão da nossa família. Sim, Por isso que não pode ter a portaria virtual.
Não, foi só brincadeira. Não, virtual eu também sou contra. Obrigado. Mas já melhorou. Já, mas a já remota eu acho que em alguns lugares ela funciona bem. Depende do perfil do condomínio. Às vezes você tem um condomínio com poucas unidades e as pessoas não conseguem pagar, né, 3 porteiros. Não conseguem. Porque o condomínio é o que você falou, né? Eu não tenho ideia de quanto que ele vai pagar por mês por um serviço desse. Mas a implantação disso também não é barata. Então, mas... Não é muito mas barato, ela se não. paga com a economia, então, não? depende. Mas com a valorização do trabalhador lá dentro do seu condomínio, você está valorizando o seu imóvel também. Então, mas o que acontece é que hoje em dia as empresas de portaria remota, eles implantam todos os equipamentos sem custo, na maioria das vezes. Ou então eles usam todos os equipamentos que a pessoa já tem, faz apenas um upgrade e cobram apenas aquilo. Então, assim, de repente, para um condomínio de 8 unidades, 10 unidades, né, por mais que as pessoas queiram ter um porteiro ali presencial, às vezes não é elas não conseguem. Financeiramente, né? Hoje O em condomínio dia é muito alto. a situação, o que acontece? Às vezes você tem 2 unidades que não estão pagando, você tem 10 unidades e 2 não estão pagando. Como é que você faz? A inadimplência é alta Como também, né? Como é que você faz para pagar um salário para 5 funcionários? Porque você tem que ter no mínimo 5. 3 porteiros, um zelador e um folguista, um faxineiro. Você tem que ter no mínimo 5. Como é que você paga? Salário para 5, todos os benefícios para 5 pessoas, água, luz, todas as manutenções. Então, para o condomínio, muitas vezes fica puxado. Então, mesmo que queiram, às vezes não conseguem pagar. Então, nesses casos, eu acho que a portaria remota vem a suprir. Mas a virtual, eu acho virtual temerária. Obrigado. Ganhei uma companheira. Pois é isso que é interessante. O condominicando é justamente para facilitar, sabe? Essa conversa, esse diálogo para a gente entender. Olha, quero parabenizar aqui a eficiência da sua equipe, né? Obrigado. Já temos aqui, olha, o cartaz. Aliás, eu vou disponibilizar também no nosso aí nos canais. Se inscreva, gente, no nosso canal que você vai estar bem informado. E olha só que bacana, Glaucio. Você já vai levar para os seus condomínios? Com certeza, já vou levar. Parabéns, E nós aqui. vamos... O Cris já está gravando, daqui a pouco a gente vai pôr nas redes também, que daqui a pouco você vai ver como tá, né, Cris? Ai, Nossas redes ótimo. difíceis, se Que você ótimo. permitir, claro, Com né? certeza, o maior prazer a gente estar junto com vocês. O Condominicando, ele é feito para quem mora, trabalha, vive, investe em condomínios. Aqui a informação, ela não tem barreira. O objetivo é promover uma comunidade que ela seja rica, no sentido de viver bem, se respeitar. Isso é o importante. espaço que nós temos. Isso Afinal é de importante. contas, né? Condomínio é o melhor lugar para viver, morar e investir. Olha, eu fico muito feliz hoje com o papo rendeu, né, Glaucio? Muito. Eu falo demais, né? Não, tem muita coisa ainda por vir. Vai precisar voltar mais vezes. Venho sim, com o maior prazer, foi muito bem recebido. Nossa, que bom. E olha, nos siga aí nas redes sociais, nós estamos no Facebook, no Instagram, no Deezer, no Spotify e no YouTube. E nos canais também do sindicato, né? Sindifícios. Isso. Sindifícios. Glaucio, então, por hoje a nossa missão está cumprida, né? Cumpridíssima, nossa. Que bacana. Foi excelente o bate-papo. Paulo, então, olha, eu te agradeço. É um privilégio te conhecer pessoalmente. Já sigo o seu trabalho há muitos anos, né? Tem vindo aí numa caminhada, trajetória bonita. Já começou com a família, né? Aliás, seu pai, seu avô, muito bacana isso. Todos zeladores. Todos zeladores. E eu gostaria só antes de me despedir, de deixar assim mais uma vez para você, se vocês puderem, intermediar, para a gente ter um relacionamento um pouco mais próximo com o síndico profissional. Eu acho que seria muito importante para a nossa categoria. Nós poderíamos auxiliar muito. Poderíamos exigir da prefeitura certas coisas que hoje a gente não pode, em conjunto. Teria muita coisa que a gente poderia fazer em parceria. E eu acho que com o seu programa, com a senhora como síndica profissional, intermediando, acho que a gente poderia ter um pouco mais de sucesso. Ô, Glaucia, você, síndico 5 estrelas, sempre tem as reuniões mensais, né? Sim, a gente tem várias reuniões, palestras, sempre tem acompanhamentos, o nosso certificado, a gente é obrigada a se recertificar, é uma prova dificílima. Que bacana. Da Fundação Vanzolini, né, com índice de aprovação de 4%.
Que Eu sou da primeira maravilha. turma de 2019, né? Sou síndica 5 estrelas desde ali. E a cada 2 anos a gente tem que recertificar. Muito bom. Então, nós temos que apresentar 4 dissertações críticas de um tema que é apresentado, corrigido pelo pessoal da USP, da Fundação Vanzolini, Que bacana. né? Para a gente ter certeza que a gente está sempre se atualizando, que o nosso conhecimento... Não fiz a prova e depois estacionei, parei, acomodei. Não. E não fez o curso de sábado por 2 horas. Não né? fez o Eu curso. fiz vários cursos de E sábado, é isso, vários. Paulo, que a gente tem que, sabe, fazer a diferença nesse Sim, mercado. claro, eu concordo. Então, e todo mundo sai ganhando com isso. Todo mundo. Muito interessante essa contribuição e também, né? Você vai levar? Claro. Vai levar. Olha só, gente, tá vendo? É diferente, gente. Adorei esse Síndico cartaz. comprometido é outra coisa. Eu me ponho à disposição do que vocês precisarem e agradeço pela oportunidade de poder estar aqui e bater um papinho com vocês. Foi muito gostoso. Ai, Foi que ótimo. bom, é sempre bem-vindo, né, Glaucia? Com certeza, muito bem-vindo. E agora espero vocês lá no sindicato para tomar um cafezinho. Vamos combinar. Ó, Tá com bom? Vai ser um certeza. prazer. Olha, e vem tomar café com a gente também. Pega a sua xícara aí, ó. Pega a xícara e vai tomar café com a gente. E não inscreveu ainda no canal? Tá esperando o quê? Vem pra cá e inscreva. Bom, por hoje é só. A gente termina aqui hoje com chave de ouro. Muito obrigado, Paulo Ferrari. Eu que agradeço Muito pela obrigada. oportunidade, viu? Próximo programa a gente tá junto, né? Com certeza. Então tá, pessoal. Até mais. Obrigada Até aí pela mais. participação. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau.